Sejam bem-vindos à plataforma online do Centro de Treinamento em Emergência Pré e Hospitalar. Estamos aqui hoje tentando trazer para vocês uma forma de entender melhor como se relacionar com as emergências, para leigos e para profissionais. Tentaremos trazer aqui oportunidades de treinamentos para que você se antecipe às situações de risco no dia a dia ou também nas situações de atividade profissional. Sejam bem-vindos e contamos com vocês. No processo de alinhamento tem que lembrar que você está lidando com um paciente que recebeu um trauma, então você tem que preservar as articulações do paciente, tendo esse cuidado de mesmo na estabilização, no posicionamento adequado do paciente, você preservar também a posição anatômica do paciente. Então não vai ser nesse momento que você vai puxar de qualquer jeito, tracionar, ser muito grosseiro na manipulação. Membro superior, a mesma coisa, preservando sempre também a anatomia do paciente. Não vai tentar jogar o braço numa posição contrária ao movimento. Uma vez devidamente posicionado o paciente, você vai aproximar a prancha. Vai buscar então posicionar de maneira preservando na rotação toda a estrutura, principalmente da coluna do paciente. E quem vai conduzir o movimento é quem estiver na cabeça do paciente. Lembrar sempre que esse socorrista que foi posicionado na cabeça do paciente permaneceu todo o tempo estabilizando a cervical do paciente, tendo em vista as implicações mais rigorosas para a saúde do paciente se houver um trauma secundário à manipulação do socorrista. Então, o socorrista vai determinar o ritmo do qual será feito a rotação do paciente. 1, 2, 3. Segue. 1, 2, 3. Uma vez posicionado o paciente sobre a prancha, será necessário o alinhamento, seguir o alinhamento do paciente na prancha. Ver a questão da linha de ombro, quadril, membros superiores e membros inferiores. Repito, o responsável pela manutenção da estabilidade da cervical permanece estabilizando a cervical e permanece conduzindo os movimentos da equipe. Pode ser uma dupla ou naturalmente outros membros incluídos. Mas nesse caso especificamente, quem determina o ritmo dos procedimentos a serem realizados é o indivíduo que estiver na cabeça do paciente. Pode ser o médico, pode ser o enfermeiro, ou condutor ou técnico. Aquele que primeiro se posicionar na cabeça do paciente será o responsável por conduzir então os movimentos a serem realizados secundariamente. A inserção do colar cervical, ela é mediante também uma inspeção realizada de toda a parte cervical, posterior, anterior e lateral. Como o paciente estava posicionado ventral, naturalmente que nesse momento o socorrista já avaliou como estava a nuca dele, as costas. Então nesse momento agora ele vai começar a fazer a avaliação ventral do paciente, investigar quais condições esse paciente está do ponto de vista de abdômen, quadril e tórax. Lembrando que cada atividade é realizada simultaneamente. Ao tempo que você vai inserindo os head blocks, você vai obviamente também avaliar como está a face desse paciente, se existe algum lugar que inviabiliza ou impossibilita a inserção dos tirantes e naturalmente que os head blocks têm posições corretas para ser colocadas. Então a parte que tem uma curvatura, ela fica externa à cabeça do paciente para ser possível então fazer uma fixação mais adequada. Se houver algum ferimento anterior à inserção do head block, já deve ser feito uma hemostasia
para que você não fique manipulando toda hora depois. Então, nesse momento, a equipe já deve estar à disposição a sua caixa de hemostasia, porque ele vai colocar uma compressa, uma gase naquele local que tem um ferimento para tentar fazer a hemostasia, e a partir de então, se possível, se necessário, óbvio, só retirar se o sangramento permanecer. A inserção do tirante, aranha, ele é colocada conforme está sendo explicado. A primeira posição é próximo à cervical do paciente, há uma fixação para que a partir de então seja delimitado a inserção dos demais tirantes. Nesse momento, o socorrista que se posiciona na cabeça, ele irá garantir para o próximo condutor, para o próximo socorrista, qual é a posição adequada para a inserção dos posteriores. Então, primeiro o superior, fazendo na verdade um limite com a cervical do paciente, na posição próxima ao externo, na inserção do externo com a clavícula. Fixou então o posterior, que é onde próximo a extremidade posterior da prancha, e então, a partir de então, os laterais. Lembrando que essas fixações, elas têm que ser firmes, mas não muito apertadas, porque esse paciente pode estar sentindo dor, esse paciente também pode estar com a sua ventilação um pouco prejudicada. Então, caso você faça fixações muito vigorosas, você pode atrapalhar o paciente de ter então sua capacidade respiratória diminuída, ou naturalmente também aumentar o reflexo de dor em um membro que esteja fraturado ou coisa parecida. Vamos voltar agora. Vomitar, vamos falar. Certo, aí. Não tira nada e tal. Vai lá. Uma coisa a ser observada são as intercorrências naturais de um paciente que recebeu um trauma, principalmente pacientes que sofreram um TCE. Esses pacientes podem vir a vomitar ou ter bastante secreção, e nesse momento você precisa preservar a via aérea desse paciente. Então, para isso é feita a lateralização até que toda a secreção, ou o vômito, ou o sangramento que tenha na cavidade oral desse paciente seja expelida e não acabe por ele broncoaspirar. O CTE-PH tem como objetivo mostrar na prática para que você não tenha dúvida quando for agir.